Então, ou você muda o foco, ou você continua vivendo na dor e sendo ressentido com a vida. Acho que vai acabar a bateria. Será que eu tiro o óculos? Acho que tá refletindo, né, a janela. Cacete. Peraí que eu vou pegar um energético também. Gente, eu provei aquele Red Bull rosa. Gosto muito dele, porque ele é sem açúcar. A Red Bull tinha que lançar mais. Olha, eu tô de calça de pijama, vocês vão me julgar? Espero que não, porque daqui pra cima eu tô bonita. Eu provei o rosa e eu acho que tinha que ter dos outros sabores a versão sem açúcar também, tá, Red Bull? E se for fazer, me chama pra eu ser, como é que é o nome? Embaixadora da coleção sem açúcar. Fechou? Porque, ó, até de graça, só pela publi eu faria, porque eu amo o Red Bull com sabor. Nossa, esse é muito bom. Oi, besties, eu sou a Lavínia Fiora. Hoje o vídeo vai ser falando um pouco sobre a vida não ter o problema, porque é você quem tem e você precisa aprender a mudar o foco. O foco não deve estar no problema, e sim na resolução deles. Eu falo um pouco sobre a minha opinião nesse assunto e não é um manual de instruções e nem algo muito profundo, ok? É só a minha opinião mesmo. Então, espero que vocês gostem e consigam aprender a aplicar isso na vida de vocês, caso vocês queiram mudar, obviamente. Se você quiser continuar aí, não é problema meu. O meu papel eu fiz. Caso você queira me ajudar, você pode usar o cupom LAVE na Growth e na GoCase, ok? LAVE é L-A-V e LAVE, L-A-V também, 10 na Bold, que são as barrinhas de proteína. É isso, amigos. Um big beijo e espero que a mensagem toque o coração de vocês. A vida não tem um problema. É você que tem. Antes de ter uma crise, talvez fosse mais inteligente você compreender que a vida não tem um problema. A vida não é um problema. Você está com um problema. Você tem um problema. A vida não é o problema. Sabendo que é você que tem esse problema, você também precisa raciocinar que o problema tá ali só por um instante. Acho que eu vou fechar a janela que eu tô ouvindo muito barulho. É você que tem o problema e esse problema dura só um instante. Se a gente fosse botar a vida em uma régua, ou melhor, naquelas linhas do tempo, sabe, que a gente aprende nas aulas de história da escola, se a gente botar a nossa vida, a vida humana, em uma linha do tempo, ano por ano, minuto por minuto, segundo por segundo, e marcasse os momentos de crise, os momentos ruins, os momentos onde você está tendo uma crise de ansiedade, onde você tem um problema que te consome, você perceberia que esses momentos são mínimos. Então, por que você permite, neste momento mínimo que você está tendo, que ele te consuma tanto que chegue a atrapalhar áreas da sua vida, em momentos da sua vida onde você não está com esse problema propriamente dito colocado naquele lugar? Por exemplo, às vezes você tem um problema com o seu corpo e você permite que esse problema de autoimagem reflita no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas interações sociais, porque você não gosta do que você está enxergando. Bom, pensando que esses momentos eles são mínimos, assim você ganha pelo menos mais variedade de tempo. Você ganha mais opções para resolver esse problema e mais momentos separados para pensar nele. Porque você não é um insuficiente e não é a sua vida que não está indo bem. Talvez apenas o seu autoconhecimento seja insuficiente. Talvez você não tenha autoconhecimento suficiente para passar por cima desse problema, para achar uma solução prática, rápida. Tô com esse problema aqui, vou resolver desse jeito. Talvez você não tenha esse estalo tão rápido, essa coisa de conseguir compreender bem. Não tem o autoconhecimento suficiente para controlar as suas emoções de acordo com aquilo que está ocorrendo. O que significa que a sua estrutura psíquica, a sua estrutura de autocontrole precisa ser reequipada. Você precisa parar para analisar isso, porque se você está permitindo que um problema mínimo vire foco da sua vida por um grande período de tempo, então a sua estrutura psíquica precisa ser mudada. Você precisa aprender a controlar isso, caso você queira. Claro, se você não quiser, se quiser continuar se vitimizando e botando problema em tudo e achando que vai ter um problema, daí não é problema meu, não vai me afetar, mas é uma decisão sua. E olha, pode parecer um exemplo bem idiota, mas eu vou trazer um exemplo aqui
que eu acho que encaixa um pouco com os conteúdos que eu fazia no começo aqui na internet. Por exemplo, seu corpo, tá? Vamos falar sobre autoimagem. Digamos que você invejosamente diga, pense, se imagine com o corpo de alguém que você gosta. Vou trazer o exemplo aqui da Jumamute. Eu gosto muito da Jumamute. O corpo dela é lindo, só que eu sei que eu não me encaixaria, eu nunca conseguiria alcançar o corpo dela porque não é o mesmo modelo que o meu. Entende? Pode ser, sei lá, a Jade Picon, enfim, não importa. Alguém que você se compare, que você almeje ser, ter o corpo parecido. E aí você começa a se colocar em uma realidade incessante, completamente estressante, né? Uma busca completamente estressante atrás do corpo de alguém. Atrás de algo que não é necessariamente um problema. Porque não é um problema você não ter a estrutura daquela pessoa, não é um problema você não ter a fisionomia daquela pessoa. O problema é que você não gosta do corpo que você tem. Então, o que você vai fazer para mudar não é, de fato, tentar se parecer com alguém que você goste. Não vai adiantar você copiar o que essas pessoas fazem. Copiando isso, o seu resultado nunca vai parecer suficiente, porque ele não vai ser suficiente. E assim, você se frustra. Então, se no lugar disso você tentar chegar no seu melhor corpo, talvez você descobrisse que você consegue ter um corpo que você ama, uma fisionomia que você ama, só que você só não estava na sua melhor aparência naquele momento. E olha que interessante, veja bem, o cérebro humano, ele funciona a partir dos nossos sentidos. E a visão tem o foco. Eu, por exemplo, estou tentando focar em olhar para a câmera e não para o visor. Por quê? Porque senão eu vou ficar olhando para mim e vou começar a focar nos erros que eu acho que eu tenho aqui. O que isso significa? Que eu não estou prestando atenção nas coisas que estão passando no fundo. Não estou prestando atenção se o cenário está mais bonito. Na verdade, acabei de perceber, botando o meu foco no cenário, que tem um fio caído ali, que era o que estava carregando o meu celular. Então, o cérebro humano, ele funciona através do foco, né? Às vezes é um foco, uma audição, enfim, mas eu tô falando aqui sobre visão. Quando você foca em alguma coisa, você não analisa as outras possibilidades, porque você está focado só naquilo. Então você para de prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao redor. Quando você foca em ter o corpo da Jumamute, da Jade Picon, da Manuela City, não importa, desses grandes nomes, quando você foca em ter o corpo de alguém e não em melhorar o seu corpo, aliás, quando você foca em ter o corpo de alguém, você perde o foco em melhorar o seu corpo, você perde o foco em construir uma rotina favorável a você, favorável ao corpo que você quer construir. Por quê? Porque você fica focada na rotina daquelas pessoas. E aquelas pessoas são pessoas que geralmente, não tô falando em todos os casos, mas geralmente quando você se compara com algum nome grande e algum influenciador, enfim, aquela pessoa ganha para viver aquela vida. Você não está ganhando para viver essa vida. Na verdade, você só está se tentando construir algo que você nunca vai conseguir chegar. Por quê? Porque você está botando o foco do seu problema não tá na distorção de imagem que você tem. Não tá em vou comer mais saudável. Não tá em vou construir uma rotina. Não tá em vou ver qual treino o meu corpo se adapta melhor. Não, você está botando foco no problema em o corpo daquela pessoa é incrível, o meu corpo é feio, então eu quero ter o corpo daquela pessoa. E o seu foco fica nisso. Vou seguir a rotina da Manuela City, que é uma rotina impossível, que ela consegue porque ela trabalha para aquilo. Por isso tantas pessoas, inclusive, ficaram botando problema em ela sair da faculdade de medicina, porque o foco das pessoas não está em melhorar a própria vida. Não, o foco das pessoas está em, nossa, a vida dela é maravilhosa. Queria ter a vida dela, né? Enfim, a vida não tem um problema. Não é triste você não ter nascido com a fisionomia de alguém. Mas percebe que só de mudar o foco desse problema, só de deixar de querer ser alguém e começar a pensar em qual é o melhor corpo que eu consigo alcançar, você já ganha um mar de possibilidades. Você pode ter um corpo que você ama, sendo um corpo gordo, sendo um corpo musculoso, sendo um corpo magro, sendo milhões de possibilidades que você vai descobrir através do que você olha no espelho. Então, quando você para de se vitimizar comparando a sua vida com a de outra pessoa, quando você está com o foco não no problema, e sim no mar de possibilidades de solução para aquele problema, na verdade a vida se torna muito mais simples do que parece. Quando você para de botar o problema na vida, a vida é a culpada, meu Deus, a vida é tão difícil,
Quando você para de fazer isso e começa a perceber, nossa, como é que eu vou melhorar isso? A solução deixa de ser um bicho de 7 cabeças, porque aí você tem várias opções para escolher. E assim você constrói um tipo totalmente diferente de trajetória. Antes, o que parecia certo de buscar, nossa, vou ter o abdômen da Jade Picon, era algo limitado, era algo concreto, quero ser aquela pessoa. E então você abre mão desse pensamento e faz o sacrifício necessário. E assim você ganha um mundo de possibilidades que estava escondido pela sua ambição. E eu vou falar bem alto. Ambição, entendeu? Ambição. Porque, enfim. E aí, pra dar uma fechada, eu queria trazer pra gente outro mongole. Eu queria trazer assim, o que seria a sua vida se fosse uma vida melhor? Se você não tivesse os problemas que você atrela a viver, você atrela à vida, você não sabe. Porque você não se permite enxergar os problemas apenas como um instante, apenas como algo mínimo do tamanho que ele realmente é. Ao contrário, você permite que a ansiedade de resolver aquele problema te consuma por completo. Mas você vai aprender aos poucos, quando se permitir, se verdadeiramente você quiser mudar e construir essa nova visão, que existe um mar de possibilidades para resolução de problemas e que a vida não é um problema. Porque se você continuar enxergando e se permitindo criar a problemática de que a vida em si é um problema, de que viver é ruim e é injusto e papinho, e não que você tem problemas e que você precisa resolver esses problemas, que você precisa correr atrás da resolução desses problemas, você continuar se permitindo ser a vítima do mundo, e meu Deus, seria tão mais fácil. Então tudo bem. Não é um problema meu. Mas é um problema seu. E sinceramente mesmo, se você decidir botar essa mudança de foco, porque é tudo sobre foco, se você começar a mudar o foco, botar essa mudança de foco nossa, repetir 1000 vezes. Mas se você decidir por essa mudança de foco em prática, aos poucos você vai começar a aprender que a culpa não é da vida, a culpa não é de Deus, a culpa não é da espiritualidade, não é nada disso. Na verdade, é você que tá botando o foco no problema errado. E me entendam aqui quando eu tô falando de problemas que são desnecessários, problemas que geram ansiedade, como, nossa, como essa questão do corpo. Você não tá focado em melhorar o seu corpo, você tá focado em ter o corpo de outra pessoa. Ou quando falamos de carreira, se você estiver focado, por exemplo, em conseguir o trabalho do seu chefe e não em executar o seu melhor trabalho na área que você está e assim ir crescendo na carreira, se você ficar tão focado que, nossa, por que que essa pessoa tão idiota, tão imbecil, tá numa carreira muito melhor do que eu, tá num patamar da empresa tão melhor do que eu, e eu não, se eu sou muito melhor do que ela. Você percebe como isso é literalmente inveja? Como você não tá focando em construir a sua carreira, você tá focando em eu preciso estar lá no lugar daquela pessoa. Você percebe como isso te atrapalha de conseguir novos resultados? Você não consegue enganar as suas estruturas. Você consegue mudar elas, sim, precisa treinar, mas você não consegue enganar as estruturas perceptivas do seu cérebro, aquelas que já estão implícitas, aquelas que você já tem, já é uma máquina de defesa, analisar quem tá melhor que você e o lugar que você tá. A grama do vizinho é sempre muito mais verde, né? Essas estruturas, elas focam onde você as direciona e elas já estão treinadas a focar nessa maneira, em te botar como a vítima da situação. Para reequipar essas estruturas e conseguir pensar mais em você, deve ser tudo milimetricamente pensado. Você precisa passar por esse processo de se conhecer e de admitir, ok, eu sou uma pessoa invejosa, eu sou uma pessoa ruim. Porque eu acredito que você não é uma pessoa 100% boa. Baseado em mim. Eu não sou uma pessoa 100% boa. Eu gosto muito de olhar o lugar onde os meus colegas de trabalho estão e pensar, caralho, eu queria muito estar lá. Mas para isso eu preciso construir, não adianta eu ficar só almejando e criando uma realidade que não é minha, né? Então você precisa reequipar essas estruturas para conseguir focar mais em você. É em você que o seu foco deve estar. Deve ser tudo pensado cuidadosamente do começo ao fim, senão tu vai ficar louco, com certeza, isso eu te garanto. E precisa limpar a merda toda. Todas as porcarias das suas crenças, toda essa merda, você precisa limpar. Você precisa limpar a sua cabeça. Desenhar milimetricamente toda a sua psique. Entender como a sua cabeça funciona. Porque se você não entender, se você não se entende, se você não consegue treinar a sua própria cabeça,
você vai fazer o quê da vida? O que você vai... Porra! Cuidado, porque tornar a sua vida melhor, conseguir fazer essa mudança de foco, conseguir direcionar onde o seu foco vai, significa assumir responsabilidades muito mais pesadas e abrir mão de muita coisa. Às vezes de relacionamentos, às vezes de hábitos que você é muito apegada, às vezes de crenças pessoais. Enfim, requer muito mais esforço do que continuar vivendo da maneira como você está vivendo. Requer muito mais esforço aprender a ser uma pessoa sozinha que foca na resolução dos próprios problemas do que continuar sendo um coitado que implora por atenção, que implora para ser colocado em um lugar melhor, no lugar de lutar para estar em um lugar melhor. Então, ou você muda o foco, ou você continua vivendo na dor e sendo ressentido com a vida. Period.